Olá, eu sou a Ana Tanganelli, do Aprendiz de Medicina Chinesa, e neste vídeo nós vamos falar sobre um ponto muito utilizado na prática clínica, com uma grande eficácia, e que normalmente a gente faz aplicação de moxa, mas também pode ser agulhado. Esse ponto é o VC6, o Ti-Hai, Mar de Ti. É um dos principais pontos que nós temos na acupuntura, que trabalha uma série de síndromes, principalmente casos generalizados de fraqueza. Então, quando o paciente chega cansado, fraquinho, com dor, ou um idoso que já tem uma condição um pouquinho mais prejudicada, aí a gente sempre acaba utilizando o VC6 de alguma forma na nossa prática clínica. Então, já aproveita aí, conta para mim se você usa bastante o VC6, se você prefere agulhamento, se você prefere moxa, ou se você utiliza outras técnicas, como massagem e etc. Então, vamos começar a fazer o estudo desse ponto, como nós temos feito toda semana, um dos pontos de acupuntura. O VC6, ele está localizado na linha mediana anterior, então eu corto a parte da frente do corpo no meio, 1,5 caudalmente ao umbigo, ou 3,5 tsum cranialmente à margem superior da sínfise púbica. Lembrando que as medidas em tsum, elas são medidas relativas ao tamanho do paciente e não do profissional. Então, sempre que a gente vai falar de medidas em tsum, a gente tem que considerar a estrutura corporal do paciente. E mais, a gente tem que considerar o tamanho em tsum da região para conseguir localizar o ponto. E, além disso, além de fazer essa divisão da região, a gente sempre precisa fazer a palpação. A gente não faz agulhamento, a gente não acha ponto de acupuntura sem palpar. Todo ponto de acupuntura é um chuê, é um buraco, é uma caverna. Então, toda vez que a gente encontra um ponto de acupuntura no corpo, o nosso dedo ele vai cair, a gente vai ter uma sensação de que ele está sendo aprofundado, como se ele estivesse caindo num buraquinho mesmo. Vamos dar uma olhada, então, como localizar na prática o VC6. A gente sabe que entre o centro do umbigo e a margem superior da sínfise púbica, nós temos 5 tsum. Se você não se lembra, tem um vídeo aqui no canal que vai falar sobre medidas em tsum. Então, nós vamos estudar nesse vídeo as medidas em tsum de todas as regiões do corpo, e que vai te ajudar muito, que é importante saber para facilitar e para que você consiga efetivamente localizar os pontos, beleza? Então, o que eu vou fazer no meu paciente? Eu vou palpar essa região do baixo abdômen e vou encontrar a margem superior da sínfise púbica, que é nada mais do que um osso que fica nessa região aqui, ó, bem do baixo abdômen. Eu palpo, eu vou encontrar o osso e ali eu vou ter a sínfise púbica. Tenho o meio do umbigo, tenho a sínfise púbica, vou fazer 5 divisões entre esse espaço. Primeira divisão, segunda divisão, terceira divisão, quarta divisão, quinta divisão. Lembrando que você não precisa fazer isso precisamente, porque você vai palpar a região. Então, mais ou menos divide em 5 partes, e o VC6 ele vai estar da primeira para a segunda região. Então, passo a primeira divisão, ele vai estar no meio da segunda divisão, a 1,5 tsum do centro do umbigo. Lembra lá que eu falei? Do centro do umbigo até a margem superior da sínfise púbica são 5 tsum. Fiz 5 divisões, então cada uma dessas divisões aqui eu tenho 1 tsum. Eu parto aqui do umbigo, eu desço 1,5 divisão, e aí eu vou encontrar o VC6. Encontrei a região, palpo a região na linha média do corpo para encontrar efetivamente o ponto. Se eu for trabalhar com moxa, obviamente eu não preciso de tanta precisão. Quando eu trabalho com bastão de moxa ou com a caixinha de moxa. Agora, se eu trabalhar com a moxa botão, o conezinho de moxa, aí sim eu preciso ter a mesma precisão do agulhamento.
Então, achei o ponto, faço a asepsia e faço o agulhamento ou coloco a moxa. Lembrando que o estímulo da agulha é essencial, sim. Tem muita gente falando que não precisa fazer dispersão e tonificação, mas é a mesma coisa de dizer que você não precisa colocar o seu aparelho elétrico na tomada. Você precisa dar um direcionamento para o Qi dentro do corpo para que ele faça o que você quer que ele faça. Senão, não faz sentido a acupuntura. É outra técnica, menos acupuntura. Beleza? Seguindo, então. O agulhamento do VC6, ele é um agulhamento vertical, perpendicular 90 graus, de 0,8 a 1,5 Tsum. E aí, esse agulhamento, a gente tem que considerar, obviamente, o peso do paciente. Paciente muito magrinho, eu não vou colocar muito profundamente a agulha. Agora, um paciente que é mais gordinho, eu preciso ultrapassar essa camada de gordura. Então, o agulhamento necessariamente precisa ser mais profundo. É um ponto contraindicado na gestação. Contraindicado, vírgula. Se você não sabe o que você está fazendo, cuidado. Tá? Se você é um profissional treinado, se você tem uma especialização em ginecologia e obstetrícia, se você trabalha com gestantes, você vai saber muito bem as aplicações e quando utilizar este ponto ou não. O alerta aqui é para o agulhamento, para que ele não penetre na região onde está o feto, penetra aí na região do abdômen. Então, tem que tomar um pouco de cuidado na gravidez. A priori, não é indicado para gestantes. E é um ponto que recomenda-se muito o uso da moxa bustão, né? Então, é um ponto que, normalmente, quando a gente pensa em moxa no corpo, a gente vai pensar basicamente em VC8, que é exatamente o umbigo, e também o VC6. É um ponto que a gente usa muita moxa. Características. Ele é um ponto importante para a tonificação em casos de esgotamento físico e psíquico. Então, o paciente chegou muito cansado, VC6. E também ele é chamado de Dantian, campo do cinábrio, em conjunto com o VC4. Isso quer dizer que nesta região aqui do baixo abdômen, ficam a localização o armazenamento e a formação das energias mais profundas do corpo, mais especiais do corpo. Então, o Dantian, que é essa região, ele é muito utilizado tanto em artes marciais de origem chinesa, de origem oriental, tanto quanto no Qigong, tanto nos exercícios de prática respiratória. Então, esse ponto tem essa questão muito importante, porque ele vai ter uma relação direta aí com o Qi original. A gente vai ver já já. Olha só, ações do VC6. Fortalece o Yuan Qi, que é o Qi original. Lembrando, essa semana já teve vídeo sobre o Yuan Qi, o triplo aquecedor, mas lembrando, o Yuan Qi, ele é formado da essência pré-celestial, que é aquela que a gente recebe do papai e da mamãe no momento da concepção, e da essência pós-celestial, que é aquela que vem dos alimentos. Essas duas essências, sob a ação do Ming Men, que é o portal da vitalidade, ele se transforma numa essência em ação, digamos assim, é uma essência que age no corpo, que é exatamente o Yuan Qi. Ele é um tipo de essência, ele é um tipo de Qi muito especial. VC6 também fortalece o Qi em geral, então a gente fala qualquer tipo de Qi, qualquer deficiência de Qi, de qualquer órgão generalizado, enfim. Fortalece o Yang do Yin, regula o Qi no aquecedor inferior, então aí é uma atuação como ponto local. E o VC6 ele vai atuar em todas as patologias locais do aquecedor inferior. Ele também harmoniza o sangue, no sentido que ele resfria o sangue quando há calor no sangue, porque ele vai ajustar justamente a função do Yang. Ele levanta o Qi afundado. Lembra lá, a gente tem a deficiência do Qi do baço, e numa determinada condição, a gente tem o afundamento do Qi do baço. Tem vídeo sobre isso também. Então, o que acontece? O Qi do baço, ele normalmente precisa subir. Chega um momento que esse Qi fica tão fraco, mas tão fraco que ele não consegue subir. Ele fica parado, ou ele vai para baixo. E isso a gente chama de afundamento do Qi do baço. O que causa isso na prática? Normalmente prolapsos, diarreias, etc.
E ele aquece o aquecedor inferior, justamente porque ele tem uma ação muito interessante no Qi e no Yang. Indicações clínicas. Primeira, a maior de todas, estados crônicos de esgotamento e fraqueza. Estados de insuficiência de Yang. Então, eles falam, quando o pulso é pequeno, o pulso é muito profundo, o paciente tem uma deficiência de Yang, deficiência de Qi, VC6. Patologias ginecológicas, vários tipos e todos os tipos. Cólica menstrual, secreção vaginal crônica e persistente, hemorragia, excesso de menstruação, falta de menstruação e tudo mais que tiver direito aí com relação à parte ginecológica. Distúrbios sexuais funcionais, tanto do homem quanto da mulher. No homem, a gente vai falar de impotência sexual, ejaculação precoce, retração dos testículos e outros. Na mulher, a gente vai ter principalmente aí a questão da libido. Patologias urológicas, incontinência urinária, micção frequente, dolorosa, infecção urinária, etc. Patologias gastrointestinais, principalmente relacionadas com a região do aquecedor inferior, e colapso de Yang, quando chega num ponto que o Yang já está se desjuntando, né, se separando do Yin. Fadiga, porque tem a ver com deficiência de Qi. Membros frios, deficiência do Yang. Fezes amolecidas, também é uma característica da deficiência do Qi ou do Yang. Voz fraca, deficiência do Qi do pulmão. Prolapsos em geral, como eu já disse, ele trabalha no afundamento do Qi. Então, ele levanta o Qi afundado. E para massas abdominais. Por quê? Porque ele vai ativar o Yang, e o Yang ele vai fazer com que o Yin se mova. Então, ele é um ponto interessante para massas, cistos e relações aí na parte abdominal. Qihai é o nome do VC6 e ele é traduzido como mar de Qi, justamente porque ele está localizado na região do corpo com maior concentração de Qi, que é justamente o Dantian. Comentários. É um dos principais pontos do corpo. Se você precisa estudar um ponto específico de acupuntura, não quer saber todos, mas quer saber 10 pontos, esse é um deles, tá? Indicado o uso de moxa bustão sempre em tonificação. Então, aquele calorzinho que ele é abundante, constante, não muito forte. Compõe o Dantian em conjunto com o VC4, que é o Guan Guan, pela localização de ambos os pontos, no centro vital do corpo, onde as energias mais profundas são geradas e armazenadas. Está errado no slide. Então, tem uma relação direta com a produção de energia que vem lá do Yin, com o Ming-Men, com tudo isso, tá? E função relacionada ao Qi ou ao Yang. Quando a gente fala de VC4, que é o Guan Guan, a gente vai ter uma relação mais com o sangue e o Yin. Ele tem um efeito maior em Yin e sangue. Agora, o VC6, ele é todo Yang, ele é todo movimento, ele é toda ação, ele é toda a parte fisiológica do corpo. Então, ele ativa a parte fisiológica, ele ativa o metabolismo, vamos falar assim. Não é bem isso, mas vamos entender que ele faz com que as funções ocorram, aconteçam da maneira adequada no corpo. Combinações principais: dor no abdômen inferior causada por estagnação, VC6 mais VB34. Lembrando que combinações e protocolos de pontos são referências e que nós precisamos entender por que e como elas funcionam. Aqui, nesse vídeo, obviamente, o nosso objetivo é falar sobre o ponto de acupuntura. Então, se você quer saber mais sobre cada uma dessas combinações, pegue seu atlas de acupuntura e nele você vai lá e vai estudar os dois pontos e entender como eles se correlacionam. Deficiência de Qi generalizada. VC6 mais bexiga 40 mais VC4 mais E36. Dismenorreia, cólica menstrual. VC6 mais VC4 mais E29 mais VC3 mais baço 6 mais F1. Também estuda essa combinação porque ela é bem interessante, ela trabalha várias causas aí da cólica menstrual. Incontinência urinária, VC6 mais VG4 mais VG2. Lembrando que incontinência urinária tem uma relação muito direta com a deficiência do Yang, do Yin. O Yin não consegue mais controlar os orifícios inferiores. Vaginite, VC6, E29, R3 e R7, tratando aí a parte local e os canais que passam pela região. Colapso uterino,
uma das causas aí, uma das consequências principais do afundamento do tecido baço. VC6 mais VC4 mais baço 6 mais VB28, leucorreia, que é a parte de secreção vaginal intensa, VC6 mais VB26 mais baço 6, trabalhando o IN, amenorreia, VC6 mais VC3 mais bexiga 23, mais Longman, que é um ponto S localizado também na região da síntese púbica, na parte mais inferior do abdômen, e G4 e baço 6. Aqui, para a gente finalizar o nosso estudo do VC6, do PRI, vamos ao resumo. Ponto principal para tonificar Qi e Yang, tonificar o Qi original, que é o Yuan Qi, esgotamento e fraqueza. Então, paciente fraquinho, cansado, por N motivos, vamos ao VC6. Patologias do aquecedor inferior, então questões ginecológicas, urológicas, a parte da saúde masculina e feminina em geral, parte funcional, e para massas abdominais, porque ele ativa o Yang, então o Yang ativado, ele faz com que o Yin se mova. Então, é isso que nós tínhamos para falar e para estudar sobre o VC6. Me conta aí nos comentários se você usa bastante esse ponto, se você prefere usar moxa, usar acupuntura, ou se você usa outras técnicas para o tratamento desse ponto, tanto em você quanto no seu paciente. Se você curtiu esse vídeo, deixe seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho e acompanhe o Aprendiz pelas redes sociais, pelo Facebook, Instagram e Telegram, e também pelo site, porque lá no site nós colocamos todos os dias um artigo novo, direto e prático sobre medicina chinesa, que nós preparamos especialmente para você. Te vejo no próximo vídeo, então. Tchau, tchau!